cientistas fizeram muitos estudos na floresta amazônica e descobriram algo incrível: um antigo império americano, uma civilização muito inteligente e com muitas inovações que os ajudaram a se tornar o império mais poderoso da América. Mas as descobertas não pararam por aí, pois os cientistas descobriram que havia várias civilizações avançadas que viveram na Amazônia. E parece que conhecemos muito pouco sobre nossa história e quantas estranhas civilizações viveram antes de nós. A floresta amazônica é uma das regiões mais biodiversas e ecologicamente importantes da Terra, abrangendo mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. É a maior floresta tropical do mundo e abrange 9 países da América do Sul, incluindo Brasil, Peru e Colômbia. Junte-se a nós nessa fascinante viagem pela Amazônia, enquanto mergulhamos nas profundezas dessa floresta exuberante e desvendamos os segredos de civilizações perdidas. Prepare-se para se maravilhar com as histórias extraordinárias e descobertas surpreendentes que nos aguardam nas profundezas da selva amazônica. E lembre-se, a verdadeira aventura começa quando nos abrimos para o desconhecido e permitimos que a curiosidade nos guie. Se você está pronto para explorar o mundo oculto e testemunhar a grandiosidade do passado, então não perca a oportunidade de acompanhar essa jornada inesquecível pela Amazônia. Assine nosso canal, ative as notificações e embarque nessa aventura conosco. Juntos, vamos desvendar os segredos milenares da maior floresta tropical do mundo. Prepare-se para uma experiência única e emocionante. A selva amazônica espera por você. A geografia da Amazônia é incrivelmente diversa e complexa, com uma ampla variedade de habitats, paisagens e características naturais. Em 1542, Francisco de Orellana embarcou em uma busca épica para encontrar a lendária cidade de Eldorado, uma cidade de ouro escondida no coração da selva amazônica. Durante sua jornada, Orellana fez várias alegações extraordinárias sobre seus encontros com mulheres guerreiras poderosas e civilizações avançadas da Amazônia. Suas alegações têm sido objeto de muito debate e especulação entre historiadores e exploradores há séculos. De acordo com o relato de Orellana, ele e seus homens encontraram uma tribo de mulheres guerreiras ferozes durante sua jornada pelo rio Amazonas. Essas mulheres eram habilidosas lutadoras e conseguiam facilmente repelir os homens de Orellana. Orellana afirmou que essas mulheres não tinham parceiros masculinos e apenas se reproduziam com homens capturados, que então eram usados como escravos. É importante observar que alguns pesquisadores acreditam que Orellana pode ter encontrado uma tribo de mulheres amazonas que viviam em sociedades matriarcais e eram habilidosas guerreiras. Independentemente de as histórias de Francisco de Orellana sobre mulheres guerreiras amazônicas e cidades avançadas serem totalmente verdadeiras ou não, elas revelam insights importantes sobre a imaginação europeia do Novo Mundo e as complexas dinâmicas dos encontros coloniais. Orellana também afirmou ter encontrado várias civilizações avançadas durante sua jornada. Ele descreveu cidades com características avançadas, como estradas pavimentadas, prédios grandes e sistemas de irrigação. Ele afirmou que essas cidades eram habitadas por milhões de pessoas e eram governadas por reis poderosos. Apesar das controvérsias em torno das alegações de Orellana, sua jornada pelo rio Amazonas foi um feito notável de exploração e resistência. Ele e seus homens enfrentaram ataques traiçoeiros, selva densa e tribos hostis para alcançar o Oceano Atlântico, tornando-se os primeiros europeus a navegar por toda a extensão do rio Amazonas. A jornada de Orellana abriu novas possibilidades para exploração e comércio na região, e seus relatos inspiraram inúmeros outros exploradores a seguirem seus passos. Em seu livro Impressões Digitais dos Deuses, Graham Hancock explora a fascinante história do conquistador espanhol Francisco de Orellana e sua suposta jornada pelo rio Amazonas. Segundo Hancock, Orellana foi o primeiro europeu a navegar por toda a extensão do rio Amazonas, desde sua nascente nos Andes até o Oceano Atlântico. A jornada de Orellana não foi apenas um feito notável de exploração, mas também revelou um mundo oculto de tribos indígenas e civilizações complexas que eram desconhecidas pelos europeus. Hancock argumenta que a verdadeira história da jornada de Orellana foi deliberadamente suprimida pelas autoridades que temiam as implicações que isso teria para nossa compreensão da história. Ele sugere que a viagem de Orellana pode ter sido parte de uma expedição secreta maior da coroa espanhola para explorar e colonizar a bacia amazônica.
Hancock também especula que Orellana pode ter encontrado civilizações avançadas ao longo do rio e que seus relatos de cidades douradas e ouro abundante foram suprimidos pelas autoridades espanholas para impedir que potências europeias rivais ganhassem acesso à região. Durante uma conversa entre Graham Hancock e Joe Rogan, eles compartilharam a crença de que a Amazônia costumava ser habitada por cerca de 20 milhões de pessoas que morreram devido a doenças. Segundo eles, quando os europeus visitaram a região pela primeira vez no século XVI, ficaram maravilhados com a existência de civilizações rápidas e avançadas na Amazônia. No entanto, quando os exploradores retornaram à área 200 anos depois, não encontraram evidências dessas civilizações e assumiram que os povos indígenas haviam mentido sobre sua existência. Na realidade, foi o surto de varíola que causou a morte em massa da população amazônica e o subsequente desaparecimento de suas cidades. Essas cidades estão sendo redescobertas agora com o uso de uma tecnologia chamada LIDAR, que permite que os pesquisadores penetrem na densa cobertura da selva. Joe Rogan explicou que os pesquisadores usam aviões ou helicópteros para sobrevoar a Amazônia e disparar um dispositivo chamado LIDAR, que funciona como um radar a laser. Isso permite que eles obtenham uma imagem detalhada do que está escondido sob a superfície da selva. Com a ajuda do LIDAR, eles descobriram estruturas incríveis como estradas, sistemas de irrigação e até mesmo vilas e cidades circulares que abrigavam milhões de pessoas. Todas essas estruturas eram pensadas para terem sido engolidas pela selva em apenas 100 anos e eram desconhecidas para a sociedade moderna. É interessante destacar que houve muitos debates sobre se a civilização Inca vivia na floresta amazônica. O fato é que os cientistas discordam sobre isso. A civilização Inca prosperou no Antigo Peru por volta de 1400 a 1533 d.C. Seu império se estendia pelo oeste da América do Sul, desde Quito até Santiago, tornando-se o maior império já visto nas Américas e no mundo durante esse período. Assim como outras culturas antigas nas Américas, é desafiador separar as origens históricas dos Incas de seus próprios mitos fundadores. O Império Inca ascendeu ao poder em uma velocidade impressionante. Inicialmente, os falantes da língua Inca, o Quichua, receberam status privilegiado, e essa classe nobre rapidamente assumiu o controle de todos os papéis importantes dentro do império. O Inca Huayna Capac, que sucedeu Pachacuti em 1471 d.C., é creditado por expandir o império em impressionantes 4.000 quilômetros. Os próprios Incas se referiam ao seu império como Tavantinsuyo, ou Torvaitinsuyo, que significa terra dos quatro cantos ou as quatro partes juntas. O sistema de governança da civilização Inca, assim como seu estilo arquitetônico, era composto por unidades distintas e interligadas. No nível mais alto estava o governante, junto com 10 grupos de nobres conhecidos como Panaca, que tinham parentesco próximo com o rei. Esses nobres viviam em Cusco, a capital do Império Inca. Embora a Amazônia tenha sido amplamente conhecida por sua biodiversidade e ecossistemas únicos, as recentes descobertas arqueológicas e estudos estão revelando cada vez mais a presença de antigas civilizações e complexidades culturais na região. O trabalho contínuo de pesquisadores, arqueólogos e cientistas na Amazônia está mudando nossa compreensão da história da região e destacando a importância de preservar e proteger essa incrível área de biodiversidade e patrimônio cultural. Obrigado por assistir até aqui, isso é muito importante para nós. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar seu like. Até a próxima!